Olá, o carnaval acabou. Muito bem, parabéns para vocês que curtiram. Isso é muito interessante, é uma festa muito popular, né? Agora, vamos lá. O que é que o carnaval traz para você? Ele te traz uma liberdade emocional, ele esconde de você algumas coisas que você de repente está querendo não enxergar mais como notícias, que é o que nós vamos falar daqui a pouquinho, algumas notícias, ou simplesmente ele te distrai para que você vive numa realidade que você se desconecta daquilo que te faz mal. Deixa o seu likezinho, nós vamos conversar um pouco sobre isso. Eu vou trazer um ponto de uma notícia que é muito interessante e eu acredito que vocês vão gostar muito desse assunto. Deixa o seu likezinho então, nós vamos falar sobre isso. Pois bem, uma das coisas que eu notei nessa última semana é que eu não curto carnaval e não repreendo quem gosta de curtir, né? Cada um com os seus prazeres, os seus gostos e tal. Mas vamos lá. Eu assisti algumas notícias, confesso para vocês que não sou muito chegado a essas notícias que passam televisivas, que são um pouco, assim, digamos que violentas, né, na maioria das vezes, mas eu resolvi assistir para saber como anda aí, tirando a parte política, que não, obviamente, não é o foco desses noticiários, mas o que acontece na cidade, o que acontece no Brasil, principalmente nos últimos tempos, o que tem acontecido. E o que me chamou muita atenção foi algo referente a feminicídio. Tá? Espero que a plataforma não me derrube, mas eu vou comentar sobre alguns índices que aconteceu. Sim, feminicídio, né? Que significa o quê? Mulheres que são assassinadas pelos seus companheiros, pelos seus namorados, seus ex, né? De alguma forma. E eu quero comentar algo que, assim, não é um alerta, é apenas para que você entenda que esse tipo de ação ela tem um fundamento. Esse tipo de atitude cruel, né, e muitas vezes violenta até demais, ela tem sim uma forma de se formar, uma forma de se formar foi bom, né? Uma forma de agir na mente das pessoas que não é instantâneo. E eu vou comentar isso com vocês rapidinho aqui. Mas vamos a algumas estatísticas que eu peguei aqui, ó. Peguei aqui deixa eu abrir aqui, olha, da Câmara Municipal de São Paulo. Aqui eles relatam que houve um aumento de quase 7% nos casos em São Paulo. Essa pesquisa ela começou a ser feita em 2018 e de lá para cá os índices têm aumentando, estão aumentando bastante, tem aumentado bastante, desculpa. Aqui deixa eu ver um outro aqui, G1, olha só, bate o recorde, tá? Em São Paulo. Segundo aqui o G1, são assassinadas cerca de 30 mulheres, desculpa, uma mulher a cada 30 horas. Olha que interessante, uma mulher a cada 30 horas, tá? E no total aqui no Brasil foi de 266, quase 270 ocorrências, tá? De mulheres assassinadas. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública. Olha só que interessante, não é? Então, o que eu quero comentar aqui? Aqui tem alguns dados aqui durante os anos. Em 2018, 136 casos e foi aumentando até chegar em 2025 com 266. 2026 já está um índice muito alto, tá? Eu vi esses dias numa reportagem televisiva aí. Então, o que eu quero comentar com vocês? Será que isso acontece instantaneamente? Será que o homem, o companheiro, o namorado, né? Será que, deixa eu ver se o áudio tá bom, não sei, meu microfone aqui tá bom, acredito que esteja. Será que o homem, o companheiro, o namorado, será que ele
de repente acorda com vontade de acabar com tudo, de destruir tudo, por ciúme, por razões óbvias, ou até mesmo tem uns que nem tem uma razão específica, não é? Por que será? São simplesmente maldosos? Será? Vamos dar uma olhada aqui, uma curiosidade, tá? É uma curiosidade, eu não estou aqui para colocar nenhum tipo de rótulo em ninguém, muito menos de trazer acusação, ou culpa, ou peso. Não, não é nada disso não. Apenas um comentário que acredito que vale muito a pena. Ao longo dos anos, se você for analisar programas televisivos, existe uma tal de novela, né? Essa novela que ela é passada, já começou desde o rádio, né? Passou depois para a televisão e algumas empresas muito grandes, muito conhecidas aqui no Brasil, ela transmite essas histórias e na maioria das vezes diz que é caso real, né? Mas se você for analisar e assistir algumas, ou você que já assistiu muitas delas, eu assisti várias antigamente, coisa de 40, 30 anos atrás, eu assisti algumas novelas e eu vou dizer para vocês, elas são escolas que mostram como que é o relacionamento violento, abusivo, explosivo entre famílias, né? E isso acontece há anos. Você imagina então a mente da pessoa que assiste isso por anos e anos e anos e depois vê as notícias e a mente vai ali colocando tudo isso dentro. Ou seja, onde eu quero chegar? Que a sua mente é alimentada com algo que parece comum, que é a dissolução de um relacionamento por qualquer tipo de atitude, por qualquer tipo de situação. Não é? Não obstante, se você for analisar também músicas, ora, músicas, existem muitas músicas que trazem tragédias. Quando eu resolvi fazer esse vídeo, vou tentar ser bem curtinho, existem músicas, por exemplo, eu me lembrei de uma que ela é mais rápido que vem na mente, ela diz mais ou menos assim, se eu te agarro com outro, eu te mato, te mando algumas flores e depois escapo. Vocês sabem de quem eu estou falando, né? Ué, peraí, então quer dizer que é assim que funciona? É simples assim? Tem outros cantores de músicas trágicas, tem vários deles, não é? Então eu fico imaginando a nossa mente, a mente do ser humano, quanto ela é alimentada com essas coisas. E você sabe muito bem que quanto mais você alimenta essas coisas, mais fica comum, mais fica simples, mais essas atitudes se tornam normais no dia a dia das pessoas. E eu fico realmente pensativo sobre isso. Poxa, quer dizer então que agora explodiu esse negócio de homens acabar com suas mulheres assim de uma hora para outra? Não, não é de agora. Se você for parar para pensar, isso vem de longe. Eu estava assistindo esses dias, não era eu, na verdade, estava passando ali um noticiário numa televisão, aqui num canal aqui de São Paulo. Acabou o Jornal da Tarde e começou uma novela. Né? Eu estava aqui fazendo algumas anotações, depois que terminou os noticiários, e aí começou uma novela que vocês conhecem muito, uma tal de Escrava Isaura. É uma história muito boa, uma história realmente com intenções reais ali, né? Conta muito aqui sobre o Brasil e toda a sua colonização, aquela coisa muito boa. Mas, como se fala, a novela da época, né? Mas como se diz, nem tudo é interessante ao ponto de ser histórico ou cultural. Não. Teve uma cena que inclusive que eu assisti, foi a que me chocou e me deu a ideia de fazer esse vídeo, foi de um ator ali, né? Ele voou no pescoço da mulher, jogou ela em cima da cama e começou a enforcar ela, e depois pegou um travesseiro e começou a sufocar a mulher, até, sabe, ali tentando matar aquela mulher, eu não sei quem ela era, não lembro da história direito, e de repente abriu a porta e entrou uma outra mulher, ele disfarçou aquela coisa toda, pá, e tal. Quer dizer, isso passou na tela de uma televisão que há anos isso vem passando.
passou lá atrás, há anos atrás, quando ela foi lançada. Então, essa imagem fica marcada na mente das pessoas. Imagina uma criança assistindo, imagina um jovem com ações depressivas, imagina um relacionamento de um casal que está passando por problemas de relacionamento. Eu fiquei pensando, sabe? Quer dizer, aí de repente, não, vamos criar a Lei Maria da Penha para salvaguardar essas mulheres, vamos fazer uma medida protetiva. Olha, eu não sou contra a lei, muito pelo contrário, ela tem que existir para, né, para corrigir, para trazer ordem, para trazer proteção, precisa. Mas para você pensar, elas estão baseadas em uma mente que já está totalmente cauterizada ali, aprisionada pela violência que ela assistiu e ouviu durante anos e anos e anos. Os avós, dos pais, dos filhos. Então, eu só quero fazer esse comentário com você. Deixa aí o seu like, deixa aí o seu comentário referente a isso, porque eu vejo que para muitas dessas pessoas existe um tratamento psicológico. Para muitos desses homens ou mulheres, principalmente, existe uma forma de se amenizar e até mesmo, talvez, eliminar esse tipo de atitude perversa que tem ocorrido, que tem acontecido nesses últimos dias, nesses últimos tempos. Algumas pessoas, como é que eu vou dizer assim, algumas pessoas espirituais, algumas pessoas religiosas, é óbvio que elas têm as suas formas de enxergar de outra forma. Olha, isso é uma ação espiritual, demoníaca, de destruição. Sim, eu concordo com isso. Existe sim. Porque as nossas atitudes atraem os maus fluidos. As nossas atitudes, elas atraem a espíritos maldosos que aproveitam e cometem aí essas atrocidades através das pessoas com má índole ou com problemas emocionais graves. Então, para você pensar, e se você tiver com esse tipo de pensamento, você homem ou mulher que está sentindo situações como essa, deixa um comentário aqui. Talvez eu tenha algum tipo de análise para bater um papo com vocês que eu possa resolver. Porque o meu nome é William e eu sou um terapeuta emocional. Eu posso, de repente, trazer aí uma visão diferenciada onde tudo pode ser mudado ou transformado na sua vida. Por hoje é só. Um forte abraço para vocês. Se você puder, isso é de graça, mas o seu like, o seu compartilhamento pode alcançar muitas outras pessoas que estejam passando por esse problema. Um abraço e nós nos veremos logo mais.